quero partilhar com vocês a palavra do Senhor, nosso Deus. Efésios capítulo 6, versículos, nós vamos rezar o 14 e o 15. Versículos 14 e 15. E na palavra de Deus fala que é a armadura do cristão, a armadura de Deus. E diz assim, presta bem atenção. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Mas antes ele começa essa palavra, em Efésios capítulo 6, ele diz, não é contra homens de carne e sangue que vamos lutar. Eu falava isso ontem, era a palavra, eu comecei essa passagem ontem. Não é contra homens de carne e sangue que vamos lutar, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Olha, então vou dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. O nome dessa série é Em Ordem de Batalha, porque é exatamente a nossa preparação. Nós estamos aqui preparando valentes guerreiros. Nós estamos preparando aqui verdadeiros combatentes, mais que vencedores. Ele nos dá armas espirituais para vencer o inimigo. Qual é a primeira que ele está dizendo? Ficai alerta. Não é? Ele está falando o quê? Ficai alerta. Alerta, verdade, justiça, prontidão para anunciar a fé, sabe? E sabemos que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Ontem nós dizíamos isso. Saber quem é um inimigo não é só contra um homem, contra uma mulher, contra um problema, contra uma enfermidade. Não, amados, lembrem-se que sempre no oculto tem uma batalha espiritual que nós estamos travando. Sempre. E para isso você precisa entrar nessa batalha bem armado, meu amado. Quem entra na batalha desarmado já perdeu. Então cuidado para você não ser aquele que já perdeu. Eu tenho dito isso, inclusive disse na outra semana, para de correr atrás. Tem gente que é a vida inteira, você encontra hoje, como é que tá fulano? Tô correndo atrás. Você encontra ele daqui a 10 anos, como é que tá aí fulano, aquele projeto? Tô correndo atrás. Ei fulano, daqui a 20 anos, como é que tá? Tô correndo atrás, exato. Você vai passar a vida inteira correndo atrás. Por quê? Porque entra na batalha desarmado, entra na batalha despreparado, vai para as coisas sempre despreparado e aí tá sempre correndo atrás. Chegou a hora de você mudar esse cenário. Chegou a hora de você mudar o seu posicionamento. Você precisa entrar agora correndo na frente. Como é que tá, fulano? Tá com tudo. Já estou na próxima fase. Né? Já estou no próximo nível. Já estou um nível acima disso. Ou seja, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, é exatamente isso. Olha, armas capazes de vencer o inimigo, eu preciso me preparar. Agora, eu preciso ter as armas certas. Eu preciso ter as armas certas. Pegou essa palavra? Isso aqui é muito forte. E essas armas que eu apresento para você são capazes de vencer qualquer inimigo. Qualquer inimigo, inclusive carnais, viu? Não só espirituais. Os inimigos espirituais e carnais. Essas armas nos ajudam a vencer os inimigos espirituais e carnais. Sabe? Mas Geraldinho, eu não sou nada, eu não sou ninguém, amado. Mesmo simples como Davi, você vai vencer o Golias que está tentando destruir a sua vida. Davi deixa claro, tu vens contra mim, porque Davi não pôde com a espada, pôde? Não, ele não teve força para sustentar a espada. Davi não conseguiu usar nem a armadura do rei. E Davi foi na sua simplicidade. O que é que ele tinha? Estilinga, baladeira, as pedrinhas. Ele foi com o que ele tinha. Mas ele dá o segredo principal quando ele vai entrar na batalha com o gigante. O gigante zomba e disse, eles mandaram o menino cachorro com as pedras, com a vara para lutar comigo. Ei, eu com todas essas armas poderosas, eu vou rasgar ele no meio. Vou rasgar no meio, vou dar a comida, vou dar para os cachorros comerem. Ele não tem chance contra mim. Eu estou bem armado, esse menino não tem capacidade de vencer. Davi olha para o gigante e diz, tu vens contra mim, com a espada, com a lança e com o escudo. Mas eu vou contra ti, com o Senhor dos Exércitos. Repito, tu vens contra mim, com a espada, com a lança e com o escudo. Mas eu vou contra ti, com o Senhor dos Exércitos.
Eita, que é forte demais isso. Presta bem atenção, amado. Ei, se você tem as armas certas, não tem gigante que possa te vencer. Primeira arma, alerta. Ficai alerta. Ser bem claro. Qual é a primeira arma? Ficar alerta. Ficar alerta. Isso aqui é importantíssimo. Talvez você pode entender como uma passagem, como uma coisa simples do meio da passagem. Não. Ficar alerta não é algo qualquer. É algo essencial. E São Paulo vem dizendo que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ficar alerta. Meus irmãos e minhas irmãs, um grande problema quando a gente entra numa batalha, seja numa luta por uma questão profissional, financeira, por algo espiritual em nossas vidas, por algo de saúde, para a questão da nossa saúde física, seja por um relacionamento, pelo casamento, pela família, seja qual for a área, ou pelas 7 áreas da sua vida, um dos grandes problemas nossos é a falta seria a displicência, essa é a palavra. Dispersão, a falta de foco, a falta de atenção, não estar alerta. Esse é o problema. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te do meio da morte, Cristo te iluminará, meus irmãos. Se nós queremos ter um grande triunfo, e nós teremos juntos. Não é à toa que nós estamos aqui já nos preparando para a Quaresma de São Miguel. Não é à toa que nós vamos passar os mais de 40 dias da Quaresma de São Miguel Arcanjo juntos, em um só coração, em uma só alma, orando, combatendo, rezando, vivendo. Então eu te digo, preste bem atenção, não esteja displicente, não esteja disperso, esteja com foco total. Então, quer enfrentar o grande combate, quer alcançar o grande triunfo, ligue o foco. Sim, foco. E o que é o foco, Geraldinho? Dar total atenção. Não fazer mais ou menos. Não ir de qualquer jeito. Não ir despreparado. Fique atento. A atenção total. É isso que é foco. Isso que é estar alerta. Não é, peraí, deixa eu ir. Não. Esteja alerta. Não seja displicente. Tem muita gente que é displicente, inclusive não só na vida espiritual, é displicente na sua vida profissional. Mas eu trabalho. Não, amado, você é displicente. Sabe, você é disperso. Você não tem foco. Tem gente que é assim, faz aqui, começa, trabalha uma semana, faz um monte de coisa, prospera. Tá vendo? Mas na outra semana, não faz nada. Estou falando de uma verdade que vocês conhecem ou não? Vocês conhecem gente assim ou vocês são assim, muitas vezes? Não é? É uma semana de dedicação, de trabalho, 15 dias depois morre. Acabou. Ou seja, o que adiantou? Amado, vou te dizer uma coisa. A eficiência de todos os dias faz a diferença. É igual aquela pessoa, pegou um livro para ler, começou a ler o livro e começou, e lia e passava a página e estava lá, meu Deus, leu 30 páginas num dia, depois no outro, e depois deixou o livro. Amado, se você ler 5 páginas por dia, você já fez um cálculo de quantos livros você vai ler por ano? Entendeu? Entendeu? Não é pegar e ler, não sei, eu li 50 páginas hoje. Não, isso não quer dizer muita coisa, não. Eu quero saber o que é que você faz todo dia. Não é o que você faz bem muito em um dia. Presta atenção. Tem muita gente que é isso. Bem muito em um dia. Não, eu quero saber o que é que você faz todos os dias. Fazer bem muito num dia não quer dizer nada, porque é isso quando vai. Você percebeu que o tempo passa rápido, né? No instante passa 365 dias. Se você é a pessoa de um dia, você não fez nada. Se você faz um pouco todo dia, 365 vezes. Segunda arma. Primeiro, ficar alerta. Segundo, verdade. Ei, pega a palavra. Verdade. O maligno é enganador. O maligno é mentiroso. Sabe? O maligno é mentiroso. O maligno é enganador. Quer um exemplo? Algo que dói quando nos atinge, não é? Calúnia. Dói ou não? Isso dói em qualquer pessoa. Você ser acusado, você ser atingido por algo que você não fez nada. Não é? Percebeu? Por que é tão doloroso? Alguém aqui já foi caluniado alguma vez? Me diz aí nos comentários, por favor. Participe aí, interaja.
Alguém aqui já foi caluniado e me diga, dói ou não dói? Por que a calúnia dói tanto? Porque, meu amigo, se incomoda quando a gente é acusado daquilo que a gente errou, a gente se sente acusado. Tu imagine a gente ser acusado daquilo que a gente não fez. É o sentimento de injustiça. É o sentimento de injustiça. Então, as armas do maligno são baseadas exatamente nisso, em mentiras. Lembra com Adão, com Eva, hein? É verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas? Não é isso, não? É verdade que Deus... Não é verdade. Ele só disse que a gente não comesse essa. Olha como é mentira, gente. Olha a impressão que dá na conversa da serpente. É verdade que Deus proibiu. E olha, que era tão interessante, porque Deus não permitiu. Não, a verdade era, Deus permitiu vocês usufruírem, desfrutarem de tudo. Tudo. Milhares de coisas. Milhões de coisas. Deus permitiu desfrutar tudo. Mas o foco do enganador, do mentiroso, é dar atenção exatamente naquilo. Você não permite tudo? Não. Foi só uma. Mas perceba como gerou atenção. Só uma já se tornou grande, porque o mentiroso, o enganador, foi dizendo, mas não disse que não era tudo. Ah, não, se não era tudo, então era algo muito bom, né? Presta bem atenção. Não se deixe enganar pelo maligno. Como é que a gente vence as enganações do maligno? Com a verdade. Por isso, vou te dizer, na tua vida, não permita que a mentira entre. Não. Tem gente que mente de graça, por nada. Não permita que na sua vida a mentira reine. A verdade sempre vai vencer a mentira. E a mentira sempre vai ficar envergonhada no final. Por mais que aparentemente parece que a mentira vence. Quando alguém levanta uma calúnia, parece que a mentira venceu, não é verdade? Parece que a mentira venceu. Presta atenção. Permaneça firme em Deus. Permaneça firme no propósito. Que alguém pode te caluniar do que for, você vai ver Deus te honrar. O próprio Deus te fará justiça. O próprio Deus fará você ser honrado exatamente naquilo que você foi caluniado. Você vai ver a glória de Deus. E tem um salário muito grande para quem mente e para quem está na verdade. O salário, pode ter certeza que a paga vem. Primeira, ficar alerta. Segundo, verdade. Terceiro, justiça. Seja justo e Deus te fará justiça. Eu gosto muito dessa palavra porque seja justo e Deus te fará justiça. Deus é justo. Por isso nós devemos buscar a justiça, sabe? Eu até dizia para uma pessoa, conversava aqui com uma irmã esses dias, ontem, acho que foi ontem, a pessoa disse assim, olha, mas se a pessoa tentando desfazer um contrato, né? E dizia assim, mas se a gente for legalmente, a gente consegue desfazer. E eu dizia para a pessoa, olha, se a lei conseguir, mas você concorda que é injusto? Eu dizia para a pessoa, mas não é justo. Se coloque no lugar. Como você se sentiria se fosse com você? Como você gostaria? Pense bem. Amados, a gente gosta muito do que é justo, que a justiça vai fazer isso. Vou te dizer, olha, amado, amada, escolhida de Deus, seja justo. Sim, sim, não, não. Justo. Se coloque no lugar das realidades. Como é que você gostaria de ser tratado? Se fosse você, como é que você gostaria de ser tratado? Pense nisso, sabe? Que algumas coisas podem ser até legais, mas são imorais ou injustas. Tem coisas que podem ser até legais, porque podem aprovar o que for agora aí, com as leis e etc. Pode se aprovar aborto, pode se aprovar não sei o quê, pode aprovar tudo e se tornará legal, certo? Tudo que é aprovado se torna legal, mas pode ser imoral e pode ser injusto. Entenderam? Então, justiça. Justiça está acima da lei. Tá certo? A justiça está acima da lei. Lembre-se disso. E última coisa, arma. Prontidão para anunciar, vou repetir aqui.
Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Ei, prontidão. Vou te dizer uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Tem uma frase que diz que o problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu quero te dizer algo. Presta bem atenção nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, por que a gente escuta falar de tantas coisas ruins, de tanta treva, de tanto problema e etc? Muitas vezes porque nós não estamos iluminando o suficiente. Sejamos incansáveis em iluminar. Ou seja, quanto mais nós iluminamos, quanto mais nós abençoamos vidas, por isso que eu sou incansável. E eu vou te dizer, por quê? Prontidão para anunciar. Tenha coragem de evangelizar, de iluminar, de levar o amor de Deus para as pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou esse tempo da quaresma de São Miguel, está chegando o tempo da quaresma de São Miguel, é o tempo de nós anunciarmos, salvarmos vidas, levantarmos vencedores e saiba, quanto mais você anuncia, quanto mais você ilumina, mais você é iluminado. É inevitável. Volta, viu, combatente? Presta atenção. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Volta para ti, mas tem um detalhe. Volta multiplicado em bênçãos e em graças abundantes.